como observador, assim, uma situação muito. Tem gente que aplaude, né? Eu olho para esses lugares, principalmente porque a gente tem amigos, né? Na Argentina, por exemplo, que está passando por um processo agora muito complicado economicamente e moralmente também. Mas, por exemplo, você pega a Venezuela. A Venezuela, ele é fundado ali. É fundado, não, ela começa a passar por uma revolução profunda na chegada. Quando Chávez chega ao poder. E você tem um monte de social-democrata, igualzinho aqui, nesse Teatro das Tesouras, que possivelmente faziam uma oposição ali lerda, assim, sem nenhuma eficácia. Chaves passa, entra Nicolás Maduro, e agora a gente tem uma situação bastante interessante de se pensar, observar e pensar. Você tem um cara chamado Juan Guaidó, e esse cara, ele era um social-democrata que não tinha problema nenhum com Chaves. E até no começo do governo Maduro não tinha problema nenhum. Só que o negócio começou a ficar tão feio, tão feio, tão feio, que o que começa a acontecer é que aquele cara que talvez não era a oposição da situação que estava acontecendo na Venezuela, passa a ser o opositor frontal da ideia socialista e comunista que começa a acontecer na Venezuela. Então você vê o Juan Guaidó, de anos para cá, fazendo oposição, correndo risco de vida, né? Tendo que. Me parece que ele foi para a Espanha para fazer alguma coisa, e quando ele voltou, Nicolás Maduro disse que ele iria ser preso, e aí teve todo um processo. Agora, tempos atrás, ele foi vítima de um atentado. Então, você vê, por exemplo, na Venezuela, o que possivelmente pode acontecer em outras nações. Não vai acontecer, mas é que agora. O que acontece é que tem um povo que acordou para essa dinâmica que existia antes, que na verdade nunca existiu oposição. Sempre existia ali os conchavos, os partidos políticos, e não tinha ninguém de fora, um bug na Matrix, alguém que falasse, não, isso tá errado, velho. Entendeu? Então, você pega a Argentina, por exemplo, o casal Kirchner. Na Argentina, você tem o casal Kirchner, e você tem uma falta de oposição também efetiva ali, que conseguisse reverter aquela situação. A Argentina é enfiada em corrupção atrás de corrupção, né? E sai o casal Kirchner, entra agora o último presidente agora... Hernández. Hã? Hernández, o nome dele? O Hernández, entra o último presidente como alguém, como um fantoche. Então esse homem está movendo ali o poder financeiro, né? Pela via da esquerda, e está destruindo a nação. A gente teve lá recentemente agora, e você vê, a gente foi comprar um sanduíche na estrada, a gente gastou... 200, 300 pesos, Dos né? 400 e pouco, 300 pesos, eu acho, uma coisa assim. O que é um absurdo. E você pega o lanche, o que era o lanche? Era 2 fatias de pães, um queijo e, sei lá, uma fatia, um negócio de alface. Isso. Então, entendeu? E pra gente, e aí é um ponto colocar, né, Fernando? Quando a gente pega essa visão econômica, que pra gente, a gente fala assim, tá, beleza. Tá, 400 pesos você vai converter, vai dar pouco dinheiro pra gente hoje no real. Mas pra quem tá lá, você pegando de acordo com o salário mínimo que tem na Argentina, e é muito dinheiro pra fazer um lanche. Claro. Eu peguei alguns dados até pra trazer aqui pra ficar mais claro, pegando 2 pontos, né? Primeiro a gente volta aqui pra Venezuela. Só pra você ter uma ideia, hoje no Brasil a gente tem uma inflação IPCA acumulada aí de 10%. Né? Teve um pouco menor, tivemos 3 meses de deflação nos últimos 3 meses, que não chega a ser uma deflação de fato, mas assim, apenas uma queda da inflação. Mas a gente pega hoje, na Venezuela, a gente tem uma inflação de 60%. Né? Então, basicamente, significa o seguinte, em janeiro, você tinha R$100. Você gastava R$100 no mercado. Você precisaria hoje de R$160 para comprar a mesma quantidade de alimentos. Agora a gente vai para a Argentina. A gente tem um risco muito grande de ter uma inflação de 100% na Argentina. Então significa que se você pagar o seu padrão de vida com 10 mil pesos, você precisa agora de 20 mil pesos para pagar aquela estrutura. Só que você não tem um aumento de renda proporcional nessa medida de tempo. A gente teve agora, como o Fernando falou, né, recentemente na Argentina. Para você ter uma ideia, $1 no mercado tradicional custava ali em torno de 130 pesos. Uhum. Só que foi criado chamado dólar blue, né, que são as casas de câmbio ali, um mercado negro da troca. Por quê? Porque, de acordo com o modelo econômico que foi instaurado, tem uma extinção de dólar no mercado argentino. Então não tem mais. É difícil você encontrar. Então o que acontecia? Pessoas que estavam ao nosso redor perguntavam assim, cara, vocês têm dólar? Me dá, eu troco, pago mais caro que a casa de câmbio, porque eu sei que nos próximos meses vai ficar pior ainda. E é o que está acontecendo exatamente agora. Para você ter uma ideia, existe uma
uma lei que foi colocada que diz o seguinte: cada pessoa tem que ter uma quantidade específica de dólar na mão. Você não pode ter mais do que aquilo. Eles dificultaram. E quando você faz isso, quando o Estado tenta intervir em algo que ele não deve intervir, porque o livre mercado é oferta e demanda. Se ele corta isso, o que vai acontecer? Você diminui a oferta no mercado, muita gente procurando, eleva o preço. E aí você vê o dólar se valorizando ainda mais e o peso argentino diminuindo mais de valor. Então você perde o poder de compra, o que ocasionalmente traz o quê? Uma inflação muito mais alta. Então tudo isso por quê? Por um modelo econômico onde o Estado precisa ser forte. Quando na verdade o que mais funciona é você ter um liberalismo econômico. É você ter, funciona mais empreendedorismo, você diminui taxa básica de juros, influencia. É o que não tá rolando agora, né? O sistema econômico sempre em países de esquerda ele é muito complexo. Ele se torna muito complexo porque se torna um modelo taxativo. Então, as grandes empresas são taxadas com grandes impostos, as pessoas comuns são taxadas de grandes impostos. Aconteceu um caso interessante que a gente conversou na Argentina de produtores agrícolas. Para eles, era muito melhor deixar a plantação daquele período que a gente esteve lá apodrecer no campo do que eles colherem aquilo que estava plantado. Porque era muito mais caro você colher aquilo ali. Não compensava colher. Não tinha como colher. De tanta taxação de imposto que foi imposto ali para aquela galera do campo. Então, uma das coisas que o socialismo e essa galera mais à esquerda tende a fazer não é uma revolução mais armada, mas corroer o Estado com taxação de imposto muito alto ao ponto do o Estado mesmo não conseguir mais sustentar aquilo que antes poderia ser um tempo de prosperidade, um tempo de empreendedorismo. É porque você vai corroer a economia, fazendo com que aquela base Vire da uma bolha. população, a base da população fique dependente daquele governo. Dependente do Estado totalmente. Exato, porque quanto mais a dependência, mais fácil a forma de manipulação. Mais né, fácil do que a liberdade. eu me tornar um Nimrod. Mais fácil eu me manipular, porque eu vou te dar aquilo que você acha que você precisa e você apoia, querendo ou não. Porque o que acontece? Agora já não é mais uma opção você apoiar ou não. Você pega na Venezuela, por exemplo, você tem os coletivos, né? O que são os coletivos? Os coletivos são um grupo de pessoas armadas, né? Paramilitar, que servem ao governo. Então, se você tem uma manifestação anti-governo em qualquer lugar onde está perto desse coletivo, eles estão armados e têm poder aí para barrar aquela manifestação. Nem que seja a base de tiro. Exato. Cara, que situação, né, velho? Como é que a louco. Venezuela foi parar nisso aí, cara? É muito louco.